Hoje nós estivemos na parte da manhã num presídio aqui da cidade, chamado Casa de Custódia. Hoje foi um dia difícil, a gente entrou lá muito tarde e eu fico muito tenso sempre que entro lá muito tarde. Por causa dessa questão de burocracia, tempo, a gente, hoje foi difícil. Mas graças ao Senhor que a gente esteve lá e o Senhor me deu um texto para poder compartilhar com os presos. A gente começou a meditação por esse versículo que está em Atos capítulo 10, verso 34, a segunda parte. Está escrito assim na palavra: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Bom, como pano de fundo aqui nós temos um judeu. Quem citou essas palavras foi Pedro, o apóstolo Pedro, quando ele vai pregar pela primeira vez em um lugar onde não haviam judeus. Eram pessoas gentias, como nós, né? Nós somos gentios. Posso dizer assim, nós somos gentios dos gentios. Sim, mas esse homem que chamou ele, chamava-se Cornélio, era um representante do exército romano, um centurião. E ele era temente a Deus e fazia as suas ofertas, os seus jejuns, as suas orações. E um dia ele teve uma visão. E nessa visão um anjo falou para ele que ele precisava ouvir o que Pedro tinha para dizer. Então agora esse grande homem do exército romano vai chamar um simples pescador até a sua casa, porque ele tem algo a dizer para ele sobre a salvação de Deus. Então Pedro vai para lá, mas com um problema, porque como judeu, ele não podia entrar em qualquer casa, comer em qualquer prato, beber em qualquer copo. Havia regras, né? E eles consideravam gentios pessoas imundas. Mas, como Deus falou para ele, que ele não podia considerar imundo aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus santificou, então ele foi em obediência a Deus. E quando ele chega na casa de Cornélio, não tinha um gentio, tinha muitos, porque esse centurião chamou sua família, seus amigos, seus vizinhos, para ouvir Pedro. Então Pedro chega lá e quando ele tem a oportunidade de começar a falar, ele começa com essa frase: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Nós fazemos, né? Como nós somos cruéis. Nós julgamos as pessoas e nos separamos, falamos, ó, esse aqui é para cá, esse aqui é para cá. Esse pode, esse não pode. Uma marca, uma tatuagem, uma cor de pele, uma nacionalidade, um trejeito, um vício e tantas outras coisas faz a gente cortar a volta das pessoas. Mas hoje lá no presídio eu pude lembrar aqueles homens que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele nasceu em uma manjedoura. O texto de Lucas 1 diz que ele nasceu numa manjedoura porque não havia lugar na estalagem. Ou seja, quando o Filho de Deus veio ao mundo, não havia lugar. Não havia lugar na estalagem para ele nascer. Então ele nasceu numa manjedoura. E ali no lugar aonde ele nasceu, graças a Deus pela manjedoura, porque ali era o lugar dos animais, né, ficarem. E ele veio como cordeiro. O nosso Senhor não veio como rei, ele veio como cordeiro. Um dia ele virá como rei. Será o leão da tribo de Judá, o vencedor que virá. Mas ele já venceu como cordeiro. Então, no lugar de cordeiro, nasceu a manjedoura mesmo. Nasceu lá no coxo e teve uma vida simples, escondida, humilde, né? Nosso Senhor nunca teve uma propriedade. Quando ele precisou, ele pegou emprestado. Pegou emprestado um jumento para ele entrar em Jerusalém. Pegou emprestado uma casa, um cenáculo para ele fazer uma festa de aniversário, né? Porque ele falou assim, ó, vocês vão fazer isso aqui em memória de mim. E ele também foi para a sepultura
de José de Arimateia, não era dele, de José de Arimateia. Ou seja, o nosso Senhor, ele passou por aqui, viveu uma vida maravilhosa e não possuiu coisas, mas a vida dele possuiu o meu coração. Não só o meu, mas de todos aqueles que o receberam, de todos aqueles que creram, de todos aqueles que acolheram o seu nome para dentro deles. Então esses se tornaram os filhos de Deus e propriedade exclusiva do nosso Senhor Jesus. Mas o nosso Senhor, na sua morte, ele, em obediência ao Pai, ele foi até a cruz e morreu a morte de cruz para nos salvar. E lá na cruz, no seu último momento, soberanamente, Deus arranjou soberanamente 2 criminosos para estarem ali crucificados com o Senhor, uma à direita e uma à esquerda. E foi sobre isso que nós falamos hoje lá no presídio, sobre o fato de que Deus não faz acepção de pessoas e também sobre o fato de que o nosso Senhor Jesus, quando foi crucificado entre 2 criminosos, 2 ladrões, assim diz as Escrituras. E como todo bom criminoso, né, quando um criminoso vai preso, tudo que ele quer é sair da cadeia. Todos os tempos foi assim, inclusive hoje, né? Eu falei isso lá na cadeia, que o preso ele fica esperando um alvará, um benefício, algum favor da justiça, da casa, dos advogados e até mesmo da gente quando vai lá. Quando a gente vai lá, eles querem saber se a gente tem alguma coisa para eles, uma Bíblia, um livro, qualquer coisa, porque eles precisam de um benefício. Então, ali na cruz tinha um ladrão crucificado e ele queria salvar a vida dele. Então, ele falou para o Senhor assim: olha, se és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e a nós. Desce da cruz e tira a gente daqui. O Senhor é o Filho de Deus, né? Socorro! Mas tinha um outro ladrão lá, sabe? E esse outro, ele falou assim para aquele que estava zombando do Senhor. Ele falou assim, ó: tu nem mesmo temes a Deus, estando ele aqui. Ou seja, aquele outro moço, ele percebeu que era uma oportunidade que ele tinha ali, não de descer da cruz, mas de conhecer a Deus, conhecer o próprio Deus. E está escrito isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 19, diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e deu a nós a palavra da reconciliação. É isso. Então aquele moço viu Deus. Então ele falou para Jesus assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no seu reino. Sabe, ele pôde ver Deus e ele pôde ver a eternidade. Então ele viu que tinha algo mais importante do que descer da cruz e viver mais uns dias, sei lá de que jeito, né? Que tinha uma eternidade pela frente e que Deus mesmo, um dia viria reinar nesse mundo, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele pediu para o Senhor algo que ainda não foi consumado. O Senhor não veio como rei ainda, ele veio como cordeiro. E ele prometeu que um dia ele virá como rei. Ainda não havia acontecido. Então ele pediu para o Senhor: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele fez um pedido para tão longe, para um tempo tão distante, né? Olha só, 2000 anos já se passaram e o Senhor ainda não veio reinar. Mas o Senhor, que maravilhoso é o Senhor. O Senhor estava pregado numa cruz, precisava sofrer muito para respirar, imagine para falar. Mas o Senhor juntou suas forças e então o Senhor falou com aquele homem. O que o Senhor disse para ele é tão maravilhoso. O Senhor disse assim para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que delícia! Você saber que você vai estar com o Senhor, onde o Senhor estiver é o paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquela expressão
de reconhecer Jesus e de chamá-lo Senhor, ou seja, de considerá-lo seu dono, seu Senhor. Só aquela expressão foi suficiente para que aquele ladrão entrasse na morte e inaugurasse o paraíso. Ele entrou na morte, mas ele entrou na morte bem, ele entrou no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa maravilhosa, né? É o Senhor. Então foi que nós tratamos lá e nós concluímos a mensagem convidando aqueles homens a tomar uma posição como daquele homem, não como a do outro. Que as pessoas hoje, eles querem um Jesus que desce da cruz e salva eles. É isso que as pessoas querem, um Jesus que desce da cruz e salva eles. Salva eles da cadeia, da doença, da falência, da dor, da miséria, do desgaste, do divórcio. É isso que as pessoas estão buscando, um Jesus que salve eles, assim, desce da cruz e me salva. Mas o Senhor quer nos salvar de outro jeito. O Senhor quer nos salvar por meio da sua morte e da sua ressurreição. O Senhor quer nos salvar por meio da sua palavra. O Senhor quer nos salvar ao ponto dele criar nosso coração, ao tal ponto da gente falar assim, ó, Senhor, melhor é morrer e estar com o Senhor do que viver aqui na terra uma vida sem sentido, independente, vivendo só para mim, para o dinheiro, para o mundo. Então, é isso que o Senhor está buscando. Homens e mulheres. Ele não faz acepção de pessoas, de todo e qualquer lugar, que queira esse Senhor. Então, terminei a minha mensagem lá, convidando aqueles homens a receberem o Cristo crucificado, aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, ressuscitou para nos transportar das trevas para a luz, ressuscitou para providenciar toda a humanidade uma salvação poderosa, uma salvação eterna, porque daquela mesma maneira que o Senhor falou para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se hoje você ouvir a voz do Senhor e você recebê-lo como Salvador, você vai encontrar as delícias dele, na presença dele, hoje. O Senhor disse assim, aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Que Deus abençoe você. Amém?